Em algum lugar do mundo, enquanto você descansa, um mecanismo financeiro secreto está em movimento, e ele separa quem constrói impérios de quem mal consegue pagar as contas. Você já ouviu falar de uma estratégia tão poderosa que pode ser repetida 100.000 vezes, sem que o governo coloque as mãos em um único centavo do que você acumula? Ela existe, e se chama regra do 100 e 1. O nome não é por acaso. O 100 simboliza as inúmeras oportunidades de multiplicar seu patrimônio sem pagar impostos. E o 1 é a única técnica que você precisa dominar para criar riqueza sem limites. Warren Buffett aperfeiçoou esse método ao longo de décadas, mas hoje você vai aprender como aplicá-lo, mesmo que esteja começando do zero. Está preparado para quebrar o ciclo vicioso de trabalhar, receber, pagar impostos e recomeçar? Nos próximos minutos, vou mostrar casos reais de pessoas comuns que transformaram salários modestos em verdadeiros impérios de ativos que trabalham por elas enquanto dormem. Vou revelar algo que ninguém ensina na escola, na faculdade ou nos livros de finanças tradicionais. Os ricos não vendem seus ativos quando eles valorizam. Eles fazem algo completamente diferente, algo que muda todas as regras do jogo. Eles pegam empréstimos usando esses ativos como garantia, e aqui está o detalhe que vai mudar sua perspectiva. O dinheiro que você toma emprestado não é renda, portanto não paga imposto. É dívida. E quando usada com inteligência, a dívida não é um risco. É uma alavanca para multiplicar sua riqueza de forma exponencial. Imagine acessar 100 mil dólares sem vender nada, sem pagar um centavo de imposto e ainda manter a propriedade dos ativos que geram esse valor. É exatamente isso que os donos de fortunas fazem, e é exatamente isso que você vai aprender hoje. Antes de continuar, responda: você já sentiu que trabalha apenas para pagar impostos e recomeçar do zero? Se essa é sua realidade, saiba que não está sozinho. Milhões de pessoas estão presas no ciclo do empregado, onde todo janeiro o contador zera, fevereiro o governo leva sua parte e de março em diante, você mal consegue recuperar o que sobrou. Enquanto isso, um grupo seleto entende como o sistema realmente funciona, usa as regras a seu favor e multiplica seu patrimônio ano após ano, sem que o fisco consiga tocar nele. Hoje, você vai deixar de ser espectador e se tornar parte desse grupo. Não vou encher sua cabeça com teoria vazia. Vou mostrar exemplos reais de pessoas como você, com salários normais, que aplicaram a regra do 100 e 1 e transformaram seu destino financeiro para sempre. Se valoriza sua liberdade, não perca o que vem a seguir. Isso pode ser o ponto de virada que você estava esperando. Vou contar a história de Carlos, um engenheiro de 34 anos que ganhava 65 mil dólares por ano em uma empresa de tecnologia em Monterrey. Carlos fazia tudo certo segundo o que lhe ensinaram. Economizava, pagava impostos em dia, mantinha uma reserva de emergência e investia em ações para a aposentadoria. Mas todo ano, quando chegava a hora de declarar o imposto de renda, via entre 12 e 15 mil dólares irem embora direto para os cofres do governo. Em 10 anos, isso significou 150 mil dólares que desapareceram sem gerar nenhum retorno para ele. Um dia, Carlos conheceu um contador especializado em imóveis que lhe mostrou algo que mudou sua vida para sempre. Explicou que os ricos não vendem ativos que valorizam, eles os usam como garantia para pegar empréstimos. E o dinheiro emprestado não é renda, logo não paga imposto. Carlos sentiu como se uma venda tivesse caído de seus olhos. Comprou seu primeiro imóvel para aluguel de temporada por 380 mil dólares, com uma entrada de 76 mil que tirou de suas economias e um empréstimo familiar. O imóvel gerava 450 dólares líquidos por mês, depois de pagar hipoteca, manutenção, serviços, seguro e taxas da plataforma. Mas o verdadeiro poder veio quando ele fez um estudo de depreciação acelerada. Esse estudo dividiu os componentes do imóvel em categorias que se depreciam mais rápido: carpetes, móveis, eletrodomésticos, instalações elétricas, permitindo acelerar a perda contábil nos primeiros anos. Resultado: no primeiro ano, ele registrou um prejuízo de 95 mil dólares no papel. Esse prejuízo anulou completamente seu salário de 65 mil dólares. Os 13 mil dólares que ele pagaria de imposto ficaram no bolso dele. Percebe o que aconteceu? Carlos não perdeu dinheiro de verdade. O imóvel gerava fluxo de caixa positivo todo mês, mas para o governo, ele teve um prejuízo, e esse prejuízo protegeu sua renda. Com o dinheiro economizado e o fluxo de caixa do imóvel, no segundo ano Carlos comprou um segundo apartamento de 290 mil dólares, com entrada de 58 mil. Repetiu o processo: fluxo positivo, depreciação acelerada, prejuízo contábil, zero imposto. Hoje, 5 anos depois,
Carlos tem 6 propriedades, um patrimônio líquido de $850 mil, dívida de 1,6 milhão, valor de mercado de 2,45 milhões e um fluxo de caixa mensal de $3.200. Sua renda tributável continua sendo zero. Isso é a regra do 100 e 1 em ação, um único ciclo repetido 6 vezes, e a bola de neve só cresce, sem que o sistema fiscal consiga tocar nela. Em breve, vou revelar como você pode fazer exatamente o mesmo, passo a passo, mesmo que nunca tenha investido em imóveis. Está começando a entender? Se sente que isso pode mudar sua vida, mostre seu apoio. A maior armadilha do sistema é fazer você acreditar que riqueza vem de vender, de realizar lucros, de receber. Cada vez que você vende, paga imposto. Cada vez que paga, volta a estaca zero. Mas quando você domina a regra do 100 e 1, o jogo muda completamente. Agora conheça a Ana, uma professora de 29 anos que ganhava apenas $42 mil por ano em Guadalajara. Ana sempre achou que imóveis eram só para quem tinha muito dinheiro ou heranças. Vivia convencida de que nunca poderia ser dona de propriedades de investimento, porque seu salário mal dava para pagar aluguel, comida e contas básicas. Até que um dia participou de um workshop gratuito sobre investimento imobiliário que encontrou nas redes sociais, e algo clicou em sua mente. Ana entendeu que não precisava de milhões, só precisava compreender como funcionava a estrutura financeira e fiscal. Começou pequeno, muito pequeno. Comprou um apartamento de $180 mil em uma região turística com alta demanda por aluguéis de curta temporada, perto da praia em Puerto Vallarta. Usou $36 mil de entrada, economizados ao longo de 3 anos dando aulas particulares de matemática e inglês para crianças de famílias mais abastadas. O imóvel gerava $280 líquidos por mês, depois de pagar hipoteca, serviços, limpeza, comissões da plataforma e reserva para manutenção. Mas assim como Carlos, ela descobriu o poder da depreciação acelerada. Lujos temporales Y priorizando o que realmente importava, sua liberdade financeira. O imóvel gerava $320 líquidos por mês, depois de pagar todas as despesas, incluindo a hipoteca, impostos prediais, manutenção e as taxas da plataforma de aluguel. Mas Laura não parou por aí. Assim como os outros, ela entendeu que o verdadeiro poder estava na depreciação acelerada. Contratou um estudo de segregação de custos por $1.500, que gerou uma perda contábil de $38 mil no primeiro ano. Seu salário de $52 mil foi completamente blindado, e os $12 mil que pagaria em impostos ficaram em seu bolso. No segundo ano, usou esse dinheiro economizado somado ao fluxo de caixa acumulado para dar entrada em uma segunda propriedade de $200 mil, em uma área com demanda crescente por aluguéis de temporada. Repetiu o processo. Fluxo positivo, depreciação acelerada, zero impostos. No terceiro ano, já tinha 3 imóveis funcionando como máquinas de geração de renda passiva. Hoje, 5 anos depois, Laura possui 6 propriedades com valor de mercado de $1,8 milhão, uma dívida de $1,2 milhão e um patrimônio líquido de $600 mil. Seu fluxo de caixa mensal é de $2.400, o suficiente para cobrir todas as suas despesas e ainda sobrar. O mais importante? Ela deixou de trabalhar no hospital. Seus ativos agora geram mais do que seu antigo salário, e ela tem tempo para viver a vida que sempre quis. Laura repetiu o ciclo 6 vezes, e a cada nova propriedade, a bola de neve cresceu sem que o fisco pudesse tocar em um centavo sequer. Agora quero que você entenda uma coisa. Não importa se você é professor, contador, enfermeiro ou qualquer outra profissão. O que separa quem constrói riqueza de quem apenas sobrevive não é o salário, mas a mentalidade. Enquanto a maioria passa a vida trocando tempo por dinheiro, os que dominam essa estratégia transformam o dinheiro em um exército que trabalha para eles. Eles não dependem de um emprego, de um chefe ou de um sistema que os oprime. Eles criam seu próprio sistema. E se eu te dissesse que você pode começar hoje mesmo, mesmo com pouco capital? Que não precisa esperar anos para acumular uma fortuna? Que existe um caminho claro, legal e replicável para construir riqueza sem depender de sorte ou de um golpe de sorte? A regra 100. Não é um segredo guardado a 7 chaves. É uma estratégia acessível, comprovada e usada por milhares de pessoas comuns que decidiram tomar as rédeas do seu futuro financeiro. Imagine por um segundo, e se em vez de pagar impostos, você pudesse reinvestir esse dinheiro em ativos que geram renda? E se em vez de trabalhar até os 65 anos, você pudesse se aposentar em uma década, vivendo dos frutos dos seus investimentos?
E se, em vez de se preocupar com contas no fim do mês, você tivesse um fluxo de caixa crescente que só aumenta com o tempo? Isso não é um sonho distante. É a realidade de quem decide agir. E a melhor parte? Você não precisa ser um gênio financeiro para começar. Só precisa de um plano, disciplina e a coragem de dar o primeiro passo. O curso que mencionei antes é exatamente isso. Um guia passo a passo para quem quer sair da corrida dos ratos e entrar no jogo dos ricos. São mais de 30 aulas práticas, análises de mercado em tempo real e uma comunidade que te apoia em cada etapa. O link está na descrição. Não espere o momento perfeito porque ele não existe. O momento é agora. Comece hoje, aprenda a estratégia, aplique-a e repita. A bola de neve não vai se formar sozinha. Você precisa empurrá-la. E quando ela começar a rolar, nada nem ninguém será capaz de pará-la. Inversão Y que tenha acesso a propriedades com números reais, no açuenos inflados. Noveno, cria um plano de ahorro automático para tu primeiro enganche. Destina um porcentagem fijo de tus ingressos mensuais a essa conta bancária separada que abriste em El Paso 1. La disciplina aqui é essa clave. Não importa se são $200 ou $2.000, o importante é que seja consistente e que você não toque nesse dinheiro por nenhum motivo. 10º, estuda o mercado de aluguel de curto prazo. Plataformas como Airbnb e VRBO estão transformando o jogo imobiliário, e propriedades bem localizadas podem gerar até 30% a mais de fluxo de caixa do que aluguéis tradicionais. Analise dados de ocupação, preços médios por noite e sazonalidade em cada mercado que você pesquisou. 11º, monte uma equipe de confiança, um contador especializado, um advogado imobiliário, um agente de investimentos e um gerente de propriedades. Essa rede será seu escudo contra erros caros e sua alavanca para crescer rápido. Não economize aqui, cada profissional deve ser escolhido com base em resultados, não em preço. 12º, comece pequeno, mas comece já. Sua primeira propriedade não precisa ser um palácio. Pode ser um apartamento de um quarto em uma área universitária, uma casa geminada em um bairro em ascensão ou até mesmo um imóvel comercial com aluguel garantido. O que importa é que os números fechem desde o primeiro dia e que você aplique todos os 4 pilares sem exceção. 13º, documente cada passo. Mantenha registros detalhados de todas as transações, contratos, estudos de depreciação e relatórios financeiros. Essa disciplina não só te protege legalmente, mas também te dá clareza para tomar decisões rápidas e assertivas. 14º, reinvista cada centavo do fluxo de caixa positivo. Não caia na tentação de gastar os primeiros lucros. Use-os para pagar dívidas, aumentar sua reserva estratégica ou dar entrada na próxima propriedade. Lembre-se, riqueza exponencial não vem de um único investimento, mas da repetição disciplinada do ciclo. 15º, monitore o mercado como um falcão. Esteja sempre atento a mudanças nas taxas de juros, novas leis fiscais, tendências de migração populacional e oportunidades de refinanciamento. A diferença entre um investidor mediano e um milionário está na capacidade de antecipar movimentos e agir antes que todos os outros. Agora, imagine onde você estará daqui a 5 anos se começar hoje. Não é uma questão de sorte, mas de estratégia. Laura e Roberto não tinham vantagens secretas, eles apenas seguiram um sistema comprovado, aplicaram disciplina e nunca desistiram. E se eles conseguiram, por que você não conseguiria? O link para o treinamento completo está na descrição. Não espere até amanhã, não espere até o próximo mês, não espere até ter mais dinheiro. O momento é agora. Clique, inscreva-se e comece a construir sua máquina de riqueza hoje mesmo. Porque a única coisa mais cara do que investir em conhecimento é não investir. E a única coisa mais perigosa do que não agir é se arrepender depois. Investimento e oportunidades reais não são promessas vazias, são passos concretos que você pode dar hoje. Em no máximo 30 dias, execute esses 8 movimentos estratégicos e estará dando o único passo que realmente importa, o da ação. Porque informação sem execução disciplinada não passa de entretenimento barato, um alívio momentâneo que não muda nada na sua realidade. Veja o caso de Patrice, uma designer gráfica de 32 anos que faturava $48.000 por ano como freelancer. Em um mês de aplicação rigorosa desses passos, ela não apenas mudou sua renda, mas sua identidade. Deixou de se ver como empregada e passou a agir como dona de ativos. Parou de pensar como assalariada e começou a operar como investidora estratégica. Com disciplina, comprou sua primeira propriedade de $195.000, dando um sinal de 39.000 que economizou ao longo de 3 anos. Hoje, ela possui 5 imóveis e um fluxo mensal de $1.650.
Tudo porque decidiu agir. Agora chegamos ao ponto decisivo, a transformação interna que precisa acontecer em você. Não basta querer, é preciso ser. Pare de se definir como um funcionário que investe um pouco e comece a se afirmar com convicção, como um dono de ativos que gera renda constante. Essa não é uma mudança de palavras, é uma reprogramação mental profunda. Quando sua mente se alinha a essa nova identidade, suas decisões financeiras se tornam inevitavelmente diferentes. Você deixa de buscar segurança cega e passa a buscar rentabilidade inteligente. Deixa de temer a dívida como um monstro e aprende a usá-la como alavanca. Para de vender seu tempo por necessidade e começa a construir patrimônio com estratégia. Abandona a ilusão de que poupar no banco vai te enriquecer e passa a buscar retornos reais, de 15%, 20% ou mais. Mas essa transformação vai além do dinheiro, ela toca no que realmente importa, seu legado. Quando você constrói um sistema de ativos que se sustenta e cresce sozinho, não está apenas se libertando, está dando opções reais para sua família. Está quebrando ciclos de escassez que talvez se repitam há gerações. Está criando uma riqueza que ninguém pode tirar de você, a liberdade de acordar amanhã e dizer, sem culpa, hoje não trabalho porque não preciso. Meus ativos trabalham por mim e geram mais do que gasto. É exatamente isso que a regra do 100 por 1 permite construir, um sistema infinito, repetível, escalável e blindado contra impostos. Alejandro, motorista de Uber de 39 anos em Tijuana, ganhava míseros $38.000 por ano. Decidiu mudar sua mentalidade e aplicou essa filosofia à risca. Com 5 anos de economia e 12 horas diárias ao volante, juntou $29.000 para dar entrada em um imóvel de 140,5 mil. Hoje possui 4 propriedades, um patrimônio líquido de $200.000, um fluxo mensal de $1.000, e nunca mais pisou em um carro como motorista. Agora administra seus ativos e passa os dias com os filhos. Esses não são casos isolados. São provas de que a regra do 100 por 1 não é fantasia de guru nem teoria de livro. É uma mecânica matemática que funciona para quem decide agir com inteligência e disciplina. Você pode ser o próximo. Antes de sair, inscreva-se neste canal. Deixe seu like se esse conteúdo fez sentido para você e compartilhe com alguém que precisa urgentemente sair da armadilha do empregado. Ative as notificações porque no próximo vídeo vou revelar como multiplicar sua riqueza com uma única propriedade, mesmo que você esteja começando do zero. O segredo que os ricos guardam as 7 chaves está prestes a ser seu. Nos vemos lá!